Olá, muitos se perguntam, como chegamos até aqui, politicamente falando? O que nos levou a essa situação de instabilidade, de intolerância, de descrença nas instituições e nos políticos? E agora, vivemos mais um tumulto na política brasileira, com uma gravação onde o presidente Michel Temer dá o aval à compra do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha. O que temos ao nosso alcance para sairmos dessa situação, ou pelo menos não deixá-la se agravar? Para conversar sobre o momento nacional, convidamos o cientista político Leonardo Avritzer, autor do livro Impasses da Democracia no Brasil. Bom, professor Leonardo Avritzer, né? Esse livro eu acho um livro muito interessante, que ele foi escrito assim, num certo calor dos acontecimentos, uma coisa que não é muito usual dos intelectuais, não é? E aqui mesmo na contracapa, fala que este é um livro de oposição ao modo de fazer política, além das polêmicas entre esquerda e direita, e que mostra como o país chegou ao atual momento de crise, que era lá atrás, em dezembro de 2015, e do retrocesso da cultura democrática. E você aponta vários elementos para essa instabilidade de então. Eu tenho a impressão que, apesar dos tumultos da última semana, das prisões, das denúncias, o conceito de presidencialismo e coalizão ainda é muito útil para explicar o que nós estamos vivendo, não é mesmo? Obrigado por me convidar, é um prazer estar aqui. Acho que sim, né? Eu acho que o presidencialismo de coalizão tem que ser entendido como um conceito no qual o sistema político brasileiro junta eleições majoritárias para presidente com eleições proporcionais para o Congresso, né? E nessas eleições proporcionais nós temos o Congresso fortemente fragmentado, né? Então, o presidente tem maioria absoluta, ele é eleito com 50% mais um dos votos, mas no Congresso, seu partido, em geral, não alcança 20% dos votos. Isso foi com Fernando Henrique Cardoso, isso foi com Lula, isso foi com a ex-presidente Dilma Rousseff, né? Então, como governar nessa situação? Esse foi um debate do final dos anos 80, onde se respondeu a esse impasse da seguinte maneira, né? Fazendo amplas coalizões. Como que as coalizões são feitas? As coalizões são feitas com os principais partidos, especialmente suas lideranças, indicando membros desses partidos para cargos no Ministério, mas também nas estatais, né? Então, supostamente, vamos dizer, nesse qui pro quo, né? O presidente consegue alcançar a maioria, consegue aprovar legislações, e Fernando Henrique, Lula e Dilma aprovaram, né? O Fernando Henrique, você cita aqui, que é quase 85%, o Lula quase 90%. E a Dilma depois teve problemas, né? Exatamente, né? Então, assim, esses níveis de aprovação de projetos de iniciativa do Congresso, eles, na verdade, são ingleses, de um país com 2 partidos e parlamentarismo, onde o primeiro-ministro perder uma eleição no Congresso já tem um voto de desconfiança, né? Então, o Brasil conseguiu estabilizar, mas o preço ou o custo foi muito alto. Qual que foi o custo? O custo foi essa indicação tipo, de políticos para um conjunto de lugares para se financiarem ou financiarem as suas campanhas eleitorais, e hoje a gente percebe que isso, na verdade, criou uma corrupção que a gente pode chamar de sistêmica, né, em relação ao sistema político brasileiro. Embora a corrupção, quando a gente vê o depoimento do Emílio Odebrecht, ele fala que é de 30, 40 anos atrás. E você, em algum momento, se diz também que é próprio da corrupção ser secreta. Então, nós não temos ideia ainda de como que foi a corrupção, por exemplo, no governo militar. Não temos, mas a gente pode dizer que, pelo menos assim, já nos anos 50, né, no segundo governo Vargas, aparece uma primeira solução para essa questão de corrupção e sistema político, que é o que a gente chama de insulamento burocrático, né? Nas grandes estatais, no Banco Central, nas grandes estruturas do Estado brasileiro, começou a se formar uma tecnoburocracia que isolou essa área do sistema político. Existia corrupção no regime militar? Existia pontual em algumas obras muito importantes, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, né? Algumas das construções das grandes estatais, mas uma parte do sistema estatal estava insulado do sistema político. Isso acaba com a democratização, né? E, na verdade, isso que, na verdade, faz aumentar
a corrupção nesse período em relação ao período do regime autoritário. Você defende também, Leonardo, que a corrupção não é só do PT, e os acontecimentos dos últimos dias acho que vão, parece que apontar nessa direção. Você chega a falar de uma corrupção pontual no PT, predominantemente paulista? Aqui eu acho que vale a pena a gente, então, entender essas principais características, né? Como eu estava dizendo, a corrupção, ela aumenta no momento em que o sistema político, o sistema econômico inteiro, estatal, está à disposição do sistema político, né? E ele faz indicações, e o Emílio Odebrecht, na sua delação, fala, né? Isso começou, né, com a democratização, pelo menos ampliou-se muito fortemente com a democratização, mas aí eu acho que a gente tem que pensar em patamares, né? Ou seja, a Operação Lava Jato pode ter contribuído para algumas coisas, mas ela também serviu para lançar uma enorme sombra sobre diferentes práticas dos diferentes partidos, né? Existem processos de corrupção que são assim históricos no Brasil. Se você pensar, por exemplo, no Sérgio Machado, né, das delações da Transpetro no ano passado, essa é uma família que está no Congresso Nacional desde 1946. Né? Então, passou por todos os períodos, né? Tem um patrimônio acumulado que é traficando influência dentro do sistema político em relação ao sistema econômico. Nós temos partidos que sempre atuaram em termos de negociação de cargos no governo federal. E nós temos os partidos trabalhadores que, pelo menos até a chegada do ex-presidente Lula ao governo, né, ele tem um distanciamento enorme em relação a esse processo. Infelizmente, ele, vamos dizer, se afastou da sua visão original, mas ainda assim a gente pode apontar diferenças. Né? A visão original era a ligação com os movimentos sociais. Uma ligação com os movimentos sociais, uma denúncia de práticas de corrupção dentro do sistema político, ou de um certo patrimonialismo, no qual empresas viviam às custas do Estado, o sistema político ganhava com isso, né? Tudo isso, na verdade, faz parte de uma certa denúncia inicial do Partido dos Trabalhadores até 2003. O Partido dos Trabalhadores adapta-se completamente a esse sistema depois de 2003? Eu acho que não, acho que ele se adapta parcialmente. Ele se incorpora a esse sistema fundamentalmente de forma centralizada para financiamento partidário eleitoral. Né? E a gente pode perceber isso quando a gente vê até a própria Operação Lava Jato, ela chega a quem? Aos tesoureiros, né? A maneira como, na verdade, esses recursos chegavam ilegalmente, né? Para o financiamento de campanha no Partido dos Trabalhadores. Quando a gente olha para outros esquemas, por exemplo, Eduardo Cunha, por exemplo, que foi revelado de ontem para hoje, a gente vê que os esquemas são fortemente pessoais, né? Até essa primeira nota do Aécio Neves. Ontem à noite ele falou o seguinte: minha relação com o Joesley Batista é pessoal, né? E isso, na verdade, né? Isso, na verdade, mostra que existem maneiras diferentes de relacionamento entre os diferentes partidos e o sistema econômico. Agora, de qualquer forma, eu acho interessante também ver como que a gente chegou até aqui, embora esse aqui a gente ainda está tentando delinear, né? A própria participação do PT, como você mesmo apontou, um afastamento das suas ideias originais, talvez, né? Agora, você também menciona no seu livro, em alguns momentos, o papel importante da mídia na amplificação. Agora, quando a gente fala em amplificação, é porque também tem alguma coisa, tem um ruído que é amplificado, mas o ruído está lá. Então, houve realmente essa participação também do PT, digamos, no buraco que nós chegamos também. Sem nenhuma dúvida, né? Sem nenhuma dúvida, o PT, ao invés de optar por sua proposta histórica, né, que era financiamento público de campanha, resolveu se aproveitar da vantagem dele estar no poder, né, para ter acesso privilegiado a esse esquema, especialmente ao esquema de financiamento através da Petrobras, né? Isso dava para ele, vamos dizer, um acesso não exclusivo, mas privilegiado a esses recursos, e isso fez com que as suas campanhas fossem mais bem financiadas, ele, na verdade, tivesse sucesso eleitoral nesse período, e, né, não tem como diminuir a importância disso na distorção da concepção de política que ele, a princípio, chegou à presidência para defender. Né? Eu acho importante pensar nessas variáveis todas, porque é um fenômeno político muito complexo. Né? Eu gosto da ideia do André Singer, quando ele diz que o que está em jogo
é, na verdade, a troca de um projeto econômico-político. Isso é de uma grandeza imensa, porque senão você começa a puxar fios, assim. Qual foi o erro do Lula? Foi ter nomeado, quem sabe, a Dilma, que não tinha vocação de negociação, ou foi não ter aprovado a regulamentação da mídia, como eu vejo algumas pessoas falando. Eu acho que a gente tem que tentar fazer um pensamento assim estrutural, você não acha? Não, sem dúvida nenhuma, né? Assim, nós tivemos um sistema político com muitas distorções, né? Mas que, na verdade, permitiu que o país fosse governado de forma relativamente estável entre pelo menos 1994 e 2014, né? Assim, essa crise ela começa em junho de 2013, né? E ela, na verdade, simplifica na eleição de 2014. Então, nós temos um sistema, mas esse sistema tinha um conjunto de defeitos, né? Há uma democratização incompleta, se a gente pensar o problema da mídia, né? Vale a pena a gente pensar que dos 3 artigos sobre mídia da Constituição de 1988, nenhum tinha sido regulamentado até o ano passado, quando, afinal, o direito de resposta foi regulamentado, né? Então, você tem a mídia continua funcionando, né, com a estrutura de monopólios criada pelo regime autoritário e, na verdade, o direito de resposta que existia ainda durante o próprio regime autoritário cai, né, e cai não por acaso na beira do julgamento da ação penal 470, né, e a partir daí a mídia tem um enorme papel de amplificar a corrupção, sim, mas também de singularizar a corrupção, né? Assim, vamos dizer, se você pensar que o Partido dos Trabalhadores tem o mesmo número de deputados envolvidos na Lava Jato que o PMDB, se você olhar a cobertura midiática sobre isso, ela dedica-se muito mais tempo ao Partido dos Trabalhadores do que aos outros. Vamos fazer, então, um pequeno intervalo, que, como a gente falou, o assunto é complexo, né? E voltamos daqui a pouco, já tentando refletir esse momento, essa outra volta aí do parafuso que nós estamos vivendo nessa nossa crise. Até daqui a pouco.